Queridos, vamos fazer uma leitura bíblica em Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 11, versículo 28, e eu vou ler, na verdade, até o 30, que diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Podem sentar, queridos. Pai querido e amado, nesse momento, Senhor, nós vamos continuar te adorando, mas também pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre nossas vidas. A tua bênção, Senhor, que vem através de sustento, que vem através de proteção, que vem através da saúde, Senhor, e do próprio ar que respiramos. A cada manhã, Senhor, quando nós acordamos, essa possibilidade de vida é tu, Senhor, que nos dá. Por isso te agradecemos por todas as coisas. E fala, Senhor, ao teu povo nesta hora, Senhor, também, para que sejamos edificados e cresçamos, ó Deus, no conhecimento da palavra e do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso fazemos, essa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos cantar um cântico ainda? Vocês, e vamos iniciar com um convite, através da música. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Todo mundo de novo, vamos lá, vamos dar uma forcinha aqui para a Celizinha. Vamos adorar a Deus. Tá bonito. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial. Trocou meu coração por um novo coração. E esta é a razão por que eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Para finalizar bem forte. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Amém, glória a Deus. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Salmo 46, versículo 8. Vinde, filhos, escutai-me, diz o salmista no Salmo 34, versículo 11. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor, diz Isaías 2:5.
Em Apocalipse 22, versículo 17, diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Que mais são esses convites, senão um convite de um Deus amoroso que, amando o seu povo, quer chamar para si aqueles que se afastaram. Desde Adão e Eva, o homem tem se afastado de Deus, e o convite incessante do Senhor é: vinde a mim. Entre os muitos convites da parte de Deus, 3 são muito importantes para a nossa vida cristã. Tem o convite da conversão, já desde o profeta Ezequiel, que dizia o seguinte: vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. É o primeiro convite para essa realidade de encontrar o Senhor através da conversão. O segundo convite, depois daquele que se converte, é o convite da missão, que se encontra em Mateus 4,19, onde Jesus diz aos seus discípulos: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Porque todo aquele que atende ao convite de chegar a Deus, agora é comissionado por Deus. Agora recebe o serviço da parte de Deus e agora tem a tarefa de se tornar pescadores de homens. Mas também um outro convite muito importante para a nossa vida cristã, daqueles que se chegam a Deus e cumprem a sua missão, é o convite da adoração. Quando diz lá no Salmo 95, versículo 6, vinde e adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos-nos diante do Senhor que nos criou. Então, Deus nos convida para convertermos, nos convida para fazermos a missão, cooperarmos com ela. Convida-nos também para a adoração ao Senhor. Quando nós nos chegamos na igreja, todo domingo, para adorar ao Senhor, nós estamos atendendo a esses vinde a mim. Agora, entre todos os vinde a mim, e para quem esse vinde a mim está sendo endereçado, eu acho que o convite de Jesus é o mais emblemático de todos, quando ele diz: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. É interessante que quando Jesus vai fazer esse convite, momentos antes, Jesus tinha dito algumas coisas muito importantes. E essas coisas importantes que Jesus tinha dito, Jesus reconhece que era revelação da parte de Deus. E essa revelação da parte de Deus não estava sendo dada às grandes autoridades da sua época. Não era ao imperador, não era ao rei da Judéia, não era aos intelectuais gregos, não era ao sumo sacerdote, não era às autoridades farisaicas, mas era ao povo comum. Lá em Mateus 11, 25 diz assim: por aquele tempo exclamou Jesus dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Jesus, ele faz grandes revelações aos pequeninos, e é esses pequeninos que, na sequência, ele os convida. É esses pequeninos que ele quer junto a si. E querendo junto a si, ele oferece algumas coisas muito importantes. Por quê? Porque esse convite a esses pequeninos é um convite aos esmagados pelo peso da religiosidade. Naquela época, o farisaísmo ele era radical, era cruel, era opressor. Impunha uma espiritualidade às outras pessoas que nem eles mesmos conseguiam cumprir. Não é diferente da nossa época também, que na nossa época existem muitas pessoas que, sendo líderes religiosos, impõem pesos religiosos nas costas da membresia da igreja. O mesmo radicalismo, a mesma intolerância, a mesma exigência de regras que não levam a nada, que é mais regras relacionadas ao ser humano do que à vontade de Deus. Um grande pastor nacional chegou a escrever um livro sobre a questão, ele trabalha justamente essa temática do que a igreja proíbe e a Bíblia não proíbe. O título do livro é Proibido. E ele vai questionar um monte de proibições que líderes religiosos colocam e que não tem respaldo nenhum nas Sagradas Escrituras. Até pouco tempo atrás, muitas igrejas, e hoje em dia ainda tem uma igreja que ainda faz isso, proíbe as pessoas de ir ao cinema assistir um filme. Até pouco tempo atrás, muitas igrejas, e uma igreja ainda permanece com essa proibição, mulheres não podem andar de bicicleta, não podem usar calça comprida.
e fora vários outros absurdos. São pesos religiosos e Jesus está convidando justamente os esmagados pelo peso religioso, mas também aqueles esmagados pelos fardos da vida. Porque a vida é difícil, a vida é cruel, a vida não é fácil. Como diz os psicólogos de internet, diz que a vida não é para amadores. E não é mesmo, é muito difícil. Você tem que lutar no mundo cruel, tem que ter coragem, tem que ter persistência, tem que ser resiliente. Mas nem sempre a gente tem toda essa força. E aí Jesus convida esses que são esmagados por esses fardos, porque Jesus tem uma proposta para essas pessoas. Aos exaustos e afligidos de todo tipo de tribulação, a essas pessoas Jesus se dirige também. Quantas pessoas não estão esgotadas e afligidas por lutas diárias que enfrentam? Seja na família, seja na enfermidade, seja no trabalho. Nem todo ambiente de trabalho é saudável. E as pessoas passam por momentos de lutas, de aflição, de dores ali. Às vezes tem que, como diz, engolir sapos. Porque a vida é difícil e o ser humano impõe tribulação ao outro ser humano, que é uma das coisas mais tristes que tem. Quando você assiste Discovery Channel ou aquele Animal Planet, aqueles programas que falam sobre a vida animal, você não vê um leão impondo sofrimento a outro leão. Você não vê uma zebra impondo sofrimento a outra zebra. Você não vê os chacais colocando ou impondo aflição sobre outros chacais. Só o ser humano impõe aflição sobre outro ser humano. Nenhum animal escraviza outro animal da sua própria espécie. Só o ser humano escraviza outro da própria espécie. Mas isso por conta de um coração não convertido. Mas no meio de uma sociedade assim, que é desigual, que é injusta, que é sofrida, o Senhor os convida. Convida também as almas sofridas e os corações esgotados pelas preocupações e ansiedades da vida. Tem muitas pessoas que nesse exato momento, hoje, domingo, dia de eleição, ela vai fazer o seu ato democrático de votar, mas amanhã ela não sabe o que vai dar de alimentar para os seus filhos, porque está desempregada, porque não tem renda já há alguns meses. Alguns recebem algum auxílio financeiro, mas não dá para 10 dias do mês. E aí vem aquela brincadeira, né, de dizer que sobrou mês no final do dinheiro. O dinheiro acabou, mas o mês continua. E como essas pessoas vão se virar? Ou seja, são almas sofridas, corações que ficam angustiados por conta de preocupações e ansiedades válidas, verdadeiras. Porque existe certos tipos de preocupações que a gente não pode deixar de ter, porque senão seria irresponsabilidade. Mas o Senhor convida essas pessoas também a confiar nelas. E aí o convite de Jesus passa a ser uma espécie de troca. Jesus, ele oferece um jugo leve para aqueles que carregam fardos pesados. Jesus, ele quer fazer uma troca, propondo a vida dele em troca daqueles que não têm vida com ele. Porque uma vida sem Jesus continua sendo pesada, sofrida, angustiada, exausta. Porque a gente não tem capacidade de carregar os pesos da vida sozinho. Todos nós, de alguma forma, somos o Atlas, aquele personagem da mitologia grega que carrega o mundo nas costas. O Atlas faz parte de uma mitologia. Ele tem uma característica de semideus. Então ele pode carregar o mundo nas costas, mas ninguém aqui é Deus. Ninguém tem capacidade de carregar o mundo nas costas. E aí por isso que Jesus quer fazer essa troca. Me dá o seu fardo pesado e carrega o meu, que é leve, que é suave. E aí Jesus faz uma outra proposta, que é a proposta do alívio para as vossas almas.
se está angustiado, se está sofrido, você precisa de alívio. Então vinde a mim. Se aposse daquilo que eu te ofereço. Tome fé e deixa comigo. Paulo diz que a gente tem que apresentar diante do Senhor as nossas súplicas e aflições, e Ele terá cuidado de nós. Apresentar é como pegar aquilo que você tem, que te angustia, que pesa, que te deixa exausto, que te deixa sofrido, e depositar aos pés dele e dizer: cuida aí, Senhor. É isso que ele está dizendo. E a Ele terá cuidado de vós. Jesus, ele se oferece como uma alternativa saudável para a sua vida, diante de tantas coisas que nos faz sofrer e enfermar. Ele é a alternativa saudável. E Jesus se apresenta até como se fosse uma espécie de um novo sábado, porque o sábado que Deus deu à raça humana, principalmente aos judeus, era para que eles descansassem. E Jesus disse: descansem em mim, eu sou o sábado de vocês. Quando vocês confiam em mim, quando vocês vêm a mim, quando vocês apresentam as suas súplicas, quando vocês deixam que eu cuide de você, você descansa. E esse descansar, dentro da linguagem da espiritualidade, é gratuidade, viver pela gratuidade, viver pela graça do Senhor. Uma graça que é abundante, uma graça que é maravilhosa, tanto que a gente canta: graça, maravilhosa graça. Essa graça a gente tem que aprender a desfrutar cada vez mais dela. Mas o convite de Jesus também é um convite para que nos tornemos filhos do Pai Celestial. Porque ninguém pode chegar a Deus a não ser por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém pode se tornar filho de Deus, senão por intermédio de Jesus Cristo. Por isso que o vinde a mim é um convite também à filiação, à irmandade com Jesus, e participar de todas as riquezas que estão em Cristo Jesus. Todas as riquezas que estão em Cristo Jesus agora também é nossa herança. E esse convite também é um convite para que a gente participe de todas essas coisas. E aí um último convite que eu gostaria de falar para vocês é o convite que Jesus faz às criancinhas. Na verdade, não é chegar a ser um convite às criancinhas, mas é um alerta para os pais, onde ele diz: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais. Não impeçam que elas cheguem a mim, porque Jesus, ele é acolhedor para todos, do pequeno ao adulto. Jesus disse que aquele que resolvesse chegar a ele, aquele que atendeu o convite de vinde a mim, ele diz assim: de maneira nenhuma os lançarei fora. Mas existe algumas tipos de pessoas que é os pais que têm que conduzir, e essas são as crianças. E aí, impedir que as crianças se cheguem a Jesus é impedir o vinde a mim. É impedir de que essas crianças sejam partes da aliança do Senhor. Uma aliança que começou desde Abraão. Quando Abraão começou a sua caminhada com Deus, Abraão disse o seguinte: olha, quando tu tiver o teu filho, tu vai apresentar ele a mim. E aí, quando chega Israel, diz: olha, toda criança nascida do sexo masculino, vocês vão circuncidar. É um sinal de que elas pertencem a mim. Isso quando criança, no 8º dia de nascido. Quando elas completarem uma certa idade, que elas façam aquilo que é chamado no judaísmo de mitzvot, né, que é para as mulheres, e tem o bar mitzvah para os homens, que é a pública profissão de fé da sua religiosidade no único Deus verdadeiro. As igrejas presbiterianas, elas batizam crianças, por quê? Porque a gente não pode impedir que as crianças cheguem ao Senhor. Um grande teólogo brasileiro, um grande biblista brasileiro, Russell Shedd, ele dizia que toda criança, quando nasce, ela é um pequeno Adãozinho, porque nasceu em pecado, foi concebido em pecado pelas suas mães, como diz o salmista no Salmo 139. Mas dos tais pertencem ao reino dos céus porque elas estão em estado ainda de inocência. Elas nasceram em pecado, mas elas não sabem o que estão fazendo nas suas vidas. Mas elas podem ser santificadas. Paulo fala sobre isso no texto aos Coríntios,
que os filhos são santificados pela fé dos pais. Então, assim como os pais no judaísmo ofereciam suas crianças à circuncisão, os pais no cristianismo oferecem suas crianças no batismo, para que elas sejam santificadas no Senhor. Comecem a sua caminhada no Senhor, que elas cresçam no caminho que devem andar, para quando ficar velho, não se esquecer deles. É por isso que nós apresentamos as crianças como uma espécie de obediência ao vinde a mim de Jesus Cristo. E entre esse vinde a mim, a gente não pode impedir que as crianças venham a Jesus. Foi o que os discípulos fizeram. Quando veio várias mães trazendo seus filhos para Jesus abençoar, os discípulos queriam impedir. E aí Jesus diz: não impeçais. E nós não queremos ser daqueles que impedem, mas que trazemos os filhos ao Senhor e a Ele apresentemos através do batismo, para que assim elas sejam do Senhor também.